Escrito por Jorge Amado, autor da segunda fase modernista, a obra Capitães da Areia foi lançada em 1937 e retrata a vida de um grupo menores de idade que foram abandonados e que crescem pelas ruas da grandiosa capital baiana, Salvador. Para sobreviver, eles acabam roubando. Mas a história não é só isso. O livro trata de assuntos como o descaso governamental em relação às crianças de rua de uma forma engraçada e inteligente, envolvendo diversos elementos como romance, comédia e até mesmo uma pitada de drama. É, pessoal, uma verdadeira desconstrução do pensamento retrógrado. Eu vos apresento então Capitães da Areia, de Jorge Amado. Solta o hit, produção! Sovaco, se eu cantar esse negócio. Eu tô abandonado na Bahia, capitão de areia. Capitão de areia, capitão de areia. Eu tô abandonado na Bahia, capitão de areia. Capitão de areia, capitão de areia. Jorge Amado de Farias nasceu em 10 de agosto de 1912 em Itabuna, na Bahia. Ele estudou por muitos anos em escolas de regime interno, nos quais começou a desenvolver seu lado de escritor. Em 1927, Jorge começou a trabalhar como repórter no Diário da Bahia. Jorge Amado foi aprovado na Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro em 1931. Nesse mesmo ano, publicou seu primeiro romance, O País do Carnaval. Em razão do seu envolvimento com o comunismo, ele viu seu romance Cacau ser apreendido por policiais. Por esse motivo, o escritor foi exilado na Argentina. Mais tarde, Jorge foi preso por se opor ao Estado Novo. Enquanto Jorge Amado viajava para o exterior, o livro Capitães de Areia era publicado. Quando ele volta ao Brasil, o escritor foi novamente preso e tentava fugir indo para Manaus. Milhares de exemplares de seus livros foram publicados, tidos como revolucionários, por isso foram queimados por ordem militar. Com foco narrativo em terceira pessoa, tanto Capitães da Areia quanto Vidas Secas, do autor Graciliano Ramos, fazem parte da chamada segunda fase do modernismo no Brasil. Esse período literário ele foi marcado pelo engajamento político e social por parte dos autores da época. Cabe salientar que as questões sociais estão entre outros temas muito presentes. Como falado anteriormente, o livro traz problemas políticos do cotidiano, que se repercutiam na época e que continuam se repercutindo. Um desses problemas, por exemplo, é a negligência governamental em relação aos meninos de rua e a falta de políticas públicas eficazes para acabar com tal obstáculo. A superação desses temas reflete claramente a segunda fase do modernismo, que foca-se muito nas questões sociais, tendo como principal foco a denúncia de problemas que persistem em cada região brasileira. Jorge Amado, retratando a Bahia, mesmo sendo homem do seu tempo, ainda assim marcha à frente. Fazendo análise crítica, podemos ver que tudo é descrito com bastante realismo. Jorge Amado escreveu sem se importar se alguém se doeria na hora de fazer a leitura. Quando Pedro Bala foi pego e levado para o reformatório, tudo o que aconteceu com ele foi descrito com detalhes gráficos. O narrador faz a sua crítica social, condena os reformatórios, o preconceito, a exploração do proletário e toda forma de opressão. Mundialmente falando, o cenário em que o globo se encontrava era consequência da grande crise através da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Tudo isso acontecendo em um período entre guerras. Limitando a nossa visão ao Brasil, o contexto em que é inserido a obra remonta ao duro governo de Getúlio Vargas, também chamado de Estado Novo. Eram constantes ascensões, prisões e perseguições durante o período. A obra de Jorge Amado é dividida em 3 fases.
um com maiores preocupações sociais no início de sua carreira, e outra sobre o ciclo do cacau e outra ainda com maior lirismo. Na primeira, inclui-se Capitães de Areia e Mar Morto. Na segunda, Cacaus, Terras do Sem Fim e São Jorge de Ilhéus. Na terceira, iniciada com Gabriela, Cravo e Canela, que apesar de se passar na zona do cacau, não fala sobre isso em si. Inclui-se Dona Flor e seus 2 maridos, Teresa Batistas, Cansada de Guerra e Tieta do Agreste. O foco narrativo é em terceira pessoa, narrador-espectador. Ele se comporta durante todo o desenvolvimento do tema de maneira indiferente, criando e narrando os acontecimentos sem se envolver diretamente com eles. Meu povo, esses são os Capitães da Areia. Uma curiosidade aqui, para você que curte filmes, esse livro foi adaptado trazendo a história de João Bala e seus amigos para o cinema brasileiro, se tornando um clássico. Ninguém acima dessa história, mas ela está acima de muitas. Ficamos por aqui, tchau! Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia. Capitão de areia, capitão de areia. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia. Capitão de areia, capitão de areia. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia.